A minha primeira palavra vai naturalmente para a Ordem dos Médicos e para dizer daquilo que já sabem, que é da alegria com que aqui estou. Ao longo da minha vida sempre participei com muita honra e muita alegria em inúmeras atividades promovidas pela Ordem dos Médicos. Talvez um pouco para superar o que porventura terá sido uma das escolhas questionáveis da minha vida, para vingar um pouco aquilo que teria sido o sonho do meu pai, ter seguido a carreira jurídica e não a carreira médica, para a qual tenho descoberto ao longo do tempo teria uma enorme vocação. Fiquei apenas pela hipocondria, que é um parente pobre, uma espécie de sucedâneo da vocação médica, mas que me faz, sobretudo nas áreas em que me movo, e já não escondo que a área privilegiada é a gastroenterologia, me faz estar atento a tudo o que se passa. Mas em geral, como cidadão e sobretudo como Presidente da República, acompanho com muito apreço a atividade da Ordem dos Médicos. Penso que sem uma Ordem dos Médicos forte, não há uma boa saúde em Portugal. E por isso, aqui me sinto em casa, tal como se fosse médico, na medida em que o Presidente da República o é também de todos os médicos portugueses. Não apenas de 97, ou amanhã 80 e tal, ou 55, mas de todos os médicos portugueses. A minha segunda palavra vai para quantos aqui se encontram, e são muitos, e que não são só amigos do professor Eduardo Barroso. Isto é, dedicam a sua vida à medicina ou à saúde em geral, e em particular ao problema complexo, esse sim complexo, mas fundamental, da ligação entre a gestão das unidades de saúde e a qualidade da saúde do nosso país. É um problema que me interessa há muito tempo, ao qual, aliás, o meu pai, noutros tempos, no quadro da ditadura, dedicou alguma atenção, e que é um problema que ainda nunca foi totalmente resolvido na sociedade portuguesa. Surgiu uma preparação e uma especialização crescente a partir dos anos 60 e 70 no domínio da gestão de unidades de saúde, do que se chamava então administração hospitalar, e longo foi o debate sobre as áreas de ligação, de interconexão entre o papel dos profissionais de saúde e os especialistas vocacionados para essa carreira, que às tantas se transformou quase numa carreira de administração ou de gestão. Uma coisa é certa, é que é crucial, como todos os oradores disseram, é crucial a qualidade dessa gestão. É premente. E é premente em termos de equipas e é premente em termos de liderança. E não há liderança sem equipas competentes que possa ter sucesso. Não há equipas competentes que sem liderança persuasiva, aceite, competente, logrem também obter sucesso. E essa é uma preocupação, se queremos manter um sistema de saúde em geral e dentro do sistema de saúde, um Serviço Nacional de Saúde, em particular, de qualidade, a problemática para que aponta este prémio é crucial. Por isso, em boa hora, existe o prémio, porque é uma chamada de atenção à importância de um domínio fundamental para todos os portugueses. A terceira palavra, porventura a mais importante, é aquela que diz respeito ao galardoado de hoje. Como ele próprio disse, embora enganando-se num ano, nós conhecemos há mais de 66 anos. Não 65, mas um ano mais. Portanto, há cerca de 66 anos. E o interessante não é, naturalmente, o dizer como éramos com 1 ano e meio de idade. É, no caso do galardoado, fazer um exercício que mais ninguém nesta sala pode fazer, porque ninguém o conheceu a não ser o próprio agora orador, de comparar o que era o promissor Eduardo Barroso de há 66 anos e o que é hoje o premiado Eduardo Barroso. A grande maioria dos presentes conhece-o há 10, há 20, há 30, há 40 anos, e já não serão muitos,
mas certamente nenhum há 66 anos. Ora, há uma frase que uma professora minha de filosofia gostava de repetir e que era a seguinte: a criança é o pai do homem. Poderia ser a mãe da mulher, ou o pai da mulher, ou a mãe do homem. Isto é, para dizer o seguinte, que aquilo que se acaba por ser na vida, em inúmeros casos, é possível detectar logo na mais tenra infância. Admito que não seja uma verdade absoluta, mas é uma verdade absoluta no caso do professor Eduardo Barroso. O professor Eduardo Barroso já era portador de um conjunto invulgar de talentos naqueles anos em que nos conhecemos e privámos diariamente, entre 1 ano e meio e os 10 anos e meio, quase 11 anos de idade. É uma década. E uma década crucial, dizem hoje os especialistas, na formação dos seres humanos. E era portador de talentos muito variados. De caráter, um caráter muito forte. De personalidade, uma personalidade muito impressiva. De liderança. Era um líder nato. De paixão. Já era então um apaixonado. E quando digo um apaixonado, às vezes um arrebatado. E de quando em vez um teimoso, ou pelo menos um persistente. Já era de uma grande lealdade às pessoas e às causas a que se dedicava, às vezes roçando a obsessão. Era de uma persistência muito grande na sua capacidade de trabalho. E essas qualidades, a que se ligava depois uma inteligência e uma capacidade de colocar essa inteligência, fazendo-a passar do plano teórico para o plano prático, ao serviço dos outros, tudo isto estava lá. Mesmo a grande questão era a seguinte: era tal a multiplicação de talentos que o risco que existia era o de que o promissor Eduardo Barroso se perdesse no meio de tantos talentos. Na multiplicidade de talentos, de arrebatamentos, na diversidade de interesses e de polarizações, que aquele ser apaixonado acabasse por não ter a carreira à medida do seu valor próprio. E algumas vezes, não eu, mas alguns dos seus menos conhecedores temeram isso, e um ou outro terá desejado isso. Mas o que é facto é que o professor Eduardo Barroso, com a tal persistência que o caracterizou, rapidamente fez valer os seus créditos no domínio do magnífico profissional na área da medicina e concretamente da cirurgia. E num domínio muito exigente, se pensarmos há 3 décadas ou 4 décadas, sobretudo numa sociedade como a portuguesa. Não tendo sido um pioneiro, nem um precursor, foi quase. E ao fazer esse caminho, transformou-se, fazendo valer as suas qualidades, num grande profissional. Havia uma segunda interrogação. Seria que este grande profissional jamais conseguiria ordenar a sua vida por natureza desordenada, por forma a ter a carreira académica, ou pelo menos a graduação académica correspondente à sua inteligência e aos seus conhecimentos científicos? Também aí houve quem dissesse ou pensasse: é difícil. Isso implicaria chegar um momento da vida em que parasse algumas das suas atividades, da sua dispersão, e, para além do mérito que já lhe era reconhecido, desse o passo fundamental do seu doutoramento. Não o doutoramento honoris causa, porque esse merecê-lo-ia e veio a tê-lo pela Universidade de Aveiro, mas o doutoramento com provas públicas, aquele de que nós gostamos verdadeiramente, os que abraçamos a carreira académica. E eu lá estive, na antepenúltima fila, discretamente, como deve estar um amigo de infância, a acompanhar as provas académicas
na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, com o acicate adicional de ter, ao lado da arguição provavelmente simpática, a arguição provavelmente dura, como faz parte da tradição das provas académicas. E assim, o já consagrado profissional Eduardo Barroso passou a ser o professor doutor Eduardo Barroso. Mas havia uma outra dúvida, entretanto já resolvida, mas que durante muito tempo existiu na cabeça de muitos. Seria ele, além de um profissional magnífico, capaz de ser um líder chefiando serviços ao nível da mesma excelência, ou não? Ou o seu individualismo, o seu feitio rebelde, o seu caráter apaixonado, arrebatado, tornaria difícil aquilo que nós sabemos que é um exercício de humildade cotidiana, de paciência ilimitada, de gestão de recursos raros e, sobretudo, mais difícil, de acompanhamento de personalidades todas supostas geniais, ao menos na imagem que têm de si mesmas. Seria o profissional Eduardo Barroso capaz de assumir essa liderança? E a resposta foi dada no Correio Cabral. Havia já uns assomos de resposta anteriores, mas é ali que ele revela a capacidade para criar uma equipa notável, há que dizer, e o mérito do prémio de hoje é dele, mas é também dessa equipa. Mas o mérito é muito dele, porque não há equipa sem líder. E aí todos os seus talentos estiveram ao serviço desse objetivo. A sua empatia, a sua capacidade para compreender e fazer-se compreender, e para aceitar a diferença dos outros. Um domínio, porventura para muitos insuspeitado, de autodisciplina. A persistência colocada a alguma organização e sistematização. Mas tudo isso sem perder o que dá beleza à vida, que é aqui e ali o improviso, e em muitas circunstâncias um ambiente humano único, que ultrapassa o que é meramente racional, passa pelo emocional. Uma verdadeira inteligência emocional ou, se quiserem, um quadro afetivo racionalizado. E foi essa a experiência que justificou e justifica este justíssimo prémio. E eis como aquela criança que eu conheci com 1 ano e meio e que prometia tudo, veio a ser tudo aquilo que prometia. Veio a ser um excepcional profissional, que o é, veio a ser um doutor na academia, com todas as provas públicas que se impõem, e veio a ser um justamente premiado pela sua liderança de um serviço funcionando em termos exemplares. Agora, compreendem um misto de emoção, mas ao mesmo tempo de grande alegria, com que, esquecendo agora o Presidente da República, o amigo de 1 ano e meio de idade, pode, pelo facto de ter sido eleito pelos portugueses, estar aqui nesta cerimónia a entregar-lhe o prémio. Eu costumo dizer que tem sido bafejado para os crentes pela providência divina, para os menos crentes pela um acaso, um fado, uma sorte, de, neste primeiro ano de mandato, ter podido viver aquilo que, em várias circunstâncias, jamais teria sonhado vir a viver. E foram muitas as alegrias. Ver chegar ao topo das Nações Unidas um grande amigo de mais tarde, assistir a grandes sucessos portugueses nas áreas mais variadas, desde a ciência até ao digital, passando pelo desporto, e tudo isso concentrado no mesmo ano,
poder encontrar personalidades que, de alguma maneira, marcaram à distância, mesmo quando discordando delas, a minha adolescência, num momento quase improvável de as encontrar e privar uma hora que fosse, mas no meio dessas alegrias, desses júbilos todos, este é um júbilo muito especial, porque é o júbilo de quem sempre acreditou no professor Eduardo Barroso e que vê que essa sua convicção, feita de um conhecimento pessoal, tinha toda a razão de ser. E por isso, aqui estou a felicitá-lo. Como hei de dizer, é difícil encontrar o qualificativo. Fraternalmente, no plano do amigo e do cidadão, com admiração no plano do chefe de Estado, que sempre admira aqueles que são os melhores de todos nós. É esse o grande objetivo à frente de quem tem a presidência da República. É poder criar condições para que sejamos melhores. E em vida, e não por morte, como tradicionalmente acontecia, celebrar os melhores desses melhores. É o que acontece hoje. Muitos parabéns, professor doutor Eduardo Barroso, muitos parabéns, Eduardo Barroso, de 1 ano e meio de idade, porque a vida demonstrou que tudo aquilo que se esperava de melhor foi concretizado, melhor ainda do que se tinha esperado. Muito obrigado.